Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje nós vamos tratar sobre funções. Iniciando o tema funções, vamos tratar de funções de uma variável real a valores reais. Beleza. Para começar, gente, vamos entender que por uma função f', ela é representada por uma terna composta pelo a, pelo b e pela regra de relação entre o elemento do conjunto A e o elemento do conjunto B. Dessa forma, A e B, gente, são conjuntos, certo? Se são conjuntos, eles têm aí vários valores agregados aí a A e a B, tá? E A em B é uma regra de relação entre os elementos do conjunto A em relação aos elementos do conjunto B. Então aqui a gente vai chamar de regra. Beleza. Bom, gente, como você observa, eu tenho o A de um lado, o B de outro. Isso não é por acaso. Eu tenho aqui o A de um lado, o B de outro. Isso significa que eu tenho aí uma regra a ser seguida. Essa regra, ela vai nos dizer que os elementos do conjunto A, eles são os elementos definidos como domínio da função, tá bom? Então, eu tenho os elementos do domínio da função, tá? Que eu vou chamar de Dzão de f. E no nosso caso, o Dzão de f, que é o domínio da função, é o meu próprio conjunto, tá bom? Então, o meu conjunto A ele é igual ao domínio da minha função. Então, o domínio da função são todos os elementos de entrada para uma função de uma variável, para eu poder obter o resultado desse cálculo, tá bom? Já o conjunto B, gente, o conjunto B é conhecido como contradomínio da minha função, tá? Então, é um valor que vai ser encontrado a partir do cálculo da entrada. Então, eu pego um elemento do conjunto A, um Azinho, efetuo um cálculo com a minha fórmula, com a minha função, e tenho uma saída que é um Bzinho, que é um valor que está dentro do domínio, do contradomínio, melhor dizendo, da minha função. Então, o contradomínio, gente, eu vou poder representar aqui por CDF, tá bom? Então, contradomínio da minha função f, beleza? Continuando, gente, eu tenho aqui uma regra básica para que seja a função. A regra é a seguinte: o único Bzinho, no caso, de conjunto de B, associado ao elemento Azinho de A, é indicado por f de Azinho, tá bom? Então, isso significa que esse elemento aqui que faz parte do meu domínio, ele tem apenas um único correspondente no meu contradomínio, tá bom? Que depois isso vai formar a minha imagem da minha função, como a gente vai ver depois. Beleza. Segundo, uma função f' de domínio A e contradomínio B é indicada por f' A em B. Então, aqui eu tenho meu conjunto A em relação ao meu conjunto B. Essa é a regra, essa é a formulação, essa é a notação, tá? E aqui, outra. Uma função de uma variável real, A, valores reais, é uma função f de A em B, onde A e B são subconjuntos dos reais. Então, quando eu estiver tratando de funções de uma variável, os elementos do meu conjunto A e os elementos do conjunto B, eles vão estar sempre pertencentes ao domínio dos reais, tá bom? Então, isso é importante observar e a gente levar em consideração. Aqui, nós vamos representar graficamente a nossa função. Vamos ver. Seja f de A em B uma função. O conjunto G de f, que é o conjunto gráfico, ele é dado pelo par ordenado, formado pelo x e pelo resultado f de x. Então, eu tenho meu domínio e meu contradomínio que formam o quê? O meu resultado, tá bom? Formam um par ordenado de um valor de x pertencente ao A, onde eu sei que o meu A pertence também ao domínio dos reais. É um subconjunto dos reais, como a gente acabou de ver. Beleza. Então, denomina-se gráfico de f' da seguinte forma. Olha só. Esse gráfico aqui eu tenho meu eixo x, um eixo bidimensional, é uma variável, e tenho aqui meu eixo y, tá? E quem é esse y, professor? Esse y é uma representação do meu próprio
f de x, tá bom? É uma representação. E aqui eu tenho a minha função, gente. Lembra lá que eu falei para vocês que do meu domínio, o valor do meu domínio só pode estar relacionado a um elemento do meu contradomínio? Então vamos ver se é verdade. Eu vou pegar esse valor aqui, desculpa. Olha só, esse valor aqui de x, x' que eu vou chamar, ele só tem um correspondente aqui. E qualquer outro valor que eu pegar aqui do meu domínio aqui, do meu conjunto aqui, ele só vai ter um correspondente no meu contradomínio, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter, nesse caso, o x, ele tem aqui um correspondente, que é o f de x, que é o meu próprio plano cartesiano, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o meu elemento x e o meu elemento f de x. Está aqui, coloquei do gráfico para cá, e esse x pertencente ao conjunto A, beleza? Então, olha só, então o meu contradomínio aqui, meu domínio, perdão, é d de f, que pertence a quem? Ao conjunto A. Então, o meu domínio da função é o próprio conjunto A, certo? E o meu domínio é o próprio conjunto A. Meu contradomínio é quem, gente? Meu contradomínio, ele vai ser todos os elementos que fazem correspondente com o meu conjunto A, certo? E mais os outros que também não fazem relação, por exemplo, pode ser o domínio dos reais, o meu contradomínio. E a minha imagem, quem vai ser a minha imagem? A minha imagem vai ser todos os elementos f de x. Qualquer ponto desse aqui que eu pegar e eu calcular, ela vai ser a minha imagem do meu problema, tá bom? Gente, eu vou apagar o gráfico e a gente vai também ver esse mesmo tipo de problema com uma outra cara, através de gráficos, diagrama de Venn, que vai ajudar vocês a entender melhor. Eu já volto. Olá pessoal, continuando, agora vamos fazer exemplos. O primeiro exemplo, ele mostra um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, então é um subconjunto dos reais. Um conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 16, também um subconjunto dos reais. E nós temos a seguinte proposição: seja a função y, que é igual a f de x, a mesma representação, igual a 2x. E ele nos pergunta qual é o domínio da função, qual é o contradomínio da função, a imagem e o gráfico, tá? Beleza, essa é uma questão bem simples, mas a gente faz com calma para vocês entenderem o processo. Vamos começar primeiro aqui desenhando dois diagramas, tá bom? Diagrama A e o diagrama B, beleza? O diagrama A, ele contém todos os elementos do conjunto A, os quais são elemento 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos. E o diagrama B aqui contém todos os elementos do conjunto B, beleza? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. Deu certinho, beleza. De posse dos dois conjuntos, eu vou agora aplicar aqui a minha função. A minha função é f de x igual a 2x, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho o meu x, tenho o meu f de x aqui. Primeiro elemento é o 1. Então, substituo. O x vale 1 agora. 2 vezes 1 vai dar 2. Beleza. Vai 2x aqui, né? Então, cheguei aqui. Segundo elemento é o 2. Substituo. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Beleza. Agora o próximo elemento, o 3. Substituo. 2 vezes 3 é igual a 6. E o último elemento, que é o 4. 2 vezes 4 vai dar quanto? Exatamente, 8. Então aqui, ó, nós resolvemos a nossa função e encontramos todos os nossos elementos. Beleza. E agora eu posso relacionar o valor de 1, sua correspondente é o 2. Beleza. O 2, a sua correspondente é o
4. O 3, a sua correspondente é o 6. O 4, a sua correspondente é o 8. Então, montei aqui pelo diagrama de Venn e observei que todos os elementos do meu domínio, eles possuem um e somente um correspondente no contradomínio. Sendo isso verdade, eu posso dizer que isso é uma função, tá bom? E o meu contradomínio não foram todos os elementos que tiveram ligação com os elementos do meu domínio, mas não tem problema. A regra é domínio para contradomínio, certo? E toda relação aqui que foi estabelecida do A para o B formou a minha imagem. Então a minha imagem é um subconjunto do meu conjunto B. Então vamos lá. Primeiro, quem é o meu domínio, gente? Lá da definição. É o meu próprio conjunto A, certo? É meu conjunto A, ou eu posso escrever. É o conjunto 1, 2, 3 e 4. Meu conjunto A é o domínio. Quem é meu contradomínio? Meu contradomínio é meu conjunto B, certo? Então, se é o meu conjunto B aqui, ele vai ser o 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 16. Esse é o meu contradomínio. Então, eu posso dizer que a minha função aqui é o F em A e B aqui, beleza? Quem é a minha imagem? A minha imagem, gente, ela vai ser apenas os elementos do contradomínio que tem relação com os elementos do meu domínio. Então, eu vou ter o 2, 4, 6 e 8. Essa é a imagem da minha função. E o gráfico dessa função, gente? O gráfico dessa função, a gente vai escrever ele aqui. Aqui e aqui. Tenho meu eixo X, vou colocar os meus valores. 1, 2, 3 e 4. Quando o valor é 1, o meu resultado aqui é 2. Quando o valor é 2, o meu resultado é 4. Quando é 3, o meu resultado é 6. Vou apagar aqui, subir um pouco mais. E quando é 4, o resultado é 8, certo? Então, quando é 1, o resultado é 2. Quando é 2, o resultado é 4. Quando é 3, o resultado é 6. E quando é 4, o resultado é 8. Logo, o gráfico da minha função é esse aqui, ó. É uma reta, tá? É essa reta aqui, passando bem aqui nos pontos, tá? Que a gente encontrou. Todos os pontinhos aqui sendo contemplados, tá bom? Então esse é o gráfico da minha função. Beleza. Nesse segundo exemplo aqui agora, gente, eu tenho a seguinte situação. Seja y igual a f de x, onde o meu f de x é igual a x ao cubo, tá? Nós temos que dizer o domínio, contradomínio, a imagem e o gráfico da minha função. Nesse caso, gente, não foi dado na questão quais são os valores que pertencem a esse subconjunto. Se não é dado esse valor, gente, então o meu domínio direto são todos os reais, porque não foi dado no comando, tá bom? A mesma coisa. Se não foi dado aqui meu contradomínio, meu subconjunto, então também são todos os reais, tá bom? E a minha imagem, por consequência, se eu tenho um domínio e contradomínio todos reais, a minha imagem também são todos os reais. Simplesinho, né? E agora o gráfico, gente. O gráfico dessa função. Vamos lá. Primeiro, eu vou desenhar aqui só a estrutura do gráfico. Tá bom? Então, esse gráfico aqui é um Y. E aqui, desculpem pela minha falta de habilidade no desenho, mas o que importa é a intenção, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui o meu gráfico de x e y, tá? E agora nós vamos montar esse gráfico. Para eu montar esse gráfico, gente, eu vou precisar também estabelecer uma tabela como essa, jogar valores também. Primeiro ponto,
eu observo que o meu valor é elevado ao número ímpar, certo? Se ele é elevado ao número ímpar, eu já sei que essa função ela vai ter um lado negativo e um lado positivo. Quer ver? Vamos testar aqui. Primeiro, se o valor for f de menos 1, f de menos 1 é quando o x vale menos 1, certo? Então, para esse caso aqui, eu vou ter menos 1 aqui, certo? Ao cubo. Ou seja, eu estou um número negativo elevado ao cubo. E o que significa isso? Significa que isso aqui é igual ao quê? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, certo? Conserva a base, soma os expoentes e volto para cá, beleza? E aqui, gente, eu vou calcular. Menos 1 vezes menos 1 vai dar o quê, gente? O produto de dois números negativos vai dar um número positivo, vai dar mais 1, certo? Só que esse mais 1 ainda está em produto com menos 1. Aí eu te pergunto, quanto é 1 vezes menos 1? É igual a quanto? Menos 1. Certo? Ou seja, quando eu tenho menos 1, o resultado é menos 1, porque o expoente é ímpar, tá? Vamos pegar outro valor aqui. F de 0. Vai ser 0 elevado ao cubo. 0 elevado ao cubo, gente, vai ser a mesma coisa aqui. Vai ser 0 vezes 0 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0, a gente já sabe que o resultado é 0, beleza? Quanto é 5 vezes 0? 30 vezes 0 é 0, beleza? E o último, f de 1. Número positivo, certo? Então eu vou ter 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo vai ser 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Beleza. Então a gente observa que quando eu tenho um expoente elevado a um número ímpar aqui, então eu vou ter o lado negativo e o lado positivo da minha função, tá bom? Então agora a gente vai pegar e montar uma tabela considerando isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter aqui x, tá? Então eu vou ter aqui, vamos pensar aqui, menos 2, menos 1, menos meio, tá? 0. Depois, meio, 1 e 2, tá bom? Vamos pensar aqui nesses valores. Aqui, eu vou ter f de x que é igual a x ao cubo, beleza. Então aqui eu vou só dividir para ficar legal, na hora de você estudar, você pausa o vídeo e você entender aqui como é que foi montada a tabela, tá? Beleza. Você pode estar se perguntando agora, professor, pelo amor de Deus, me explique como é que o senhor chegou nesses números aqui. Bom, como eu vou montar um gráfico, a estratégia, eu vou sempre tentar pegar um valor próximo do meu eixo zero. Ainda mais que eu sei que um lado vai ser positivo e outro negativo. Então, eu já peguei aqui o menos 1, te mostrei que vai dar aqui menos 1. Já te mostrei o 0, já te mostrei o 1. Eu vou só expandir um pouquinho a minha busca para outros valores um pouco maiores, para eu poder ter elementos suficientes para poder plotar o gráfico, desenhar o gráfico da forma correta, tá bom? Então aqui, ó, o menos 1 a gente já sabe que vai dar menos 1. O 1 a gente já sabe que dá 1. O 0 a gente já sabe que dá 0. Beleza? São valores que a gente acabou de calcular aqui em cima. Bora calcular os outros agora, tá? O próximo aqui, ó, menos 2. Menos 2 vai ficar x elevado a menos 2, que é igual a menos 2 ao cubo, certo? Menos 2 ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Aqui a gente já sabe, né? Menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Aí fica 4 multiplicado por menos 2. Mais com menos vai dar menos, certo? 4 vezes 2 vai dar 8. Então o resultado é menos 8. Aqui, ó, menos
8. Beleza. Como a gente está com pouco espaço, eu apago aqui e faço o próximo, tá? Menos meio. Vai ficar f menos meio vai ser igual a menos meio ao cubo, tá? Então isso aqui vai ser menos meio vezes menos meio vezes menos meio, beleza? Mesma coisa, gente. Pego esses dois aqui, faço o produto. Menos com menos vai dar mais. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai ser 1 sobre 4, né? Então, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Multiplicado pelo que eu tenho aqui, que ainda é meio. Então, eu tenho mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Dividido por 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado é menos 1 sobre 8, tá? Menos 1 sobre 8. Beleza. Agora, vamos aproveitar que já está aqui, só tirar o sinal, né? Vamos tirar o sinalzinho aqui. Facilitar a nossa vida. E agora nós vamos calcular o f de 1 sobre 2. F de 1 sobre 2 é esse carinha bem aqui. Vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, vai dar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Que vai dar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Agora esse resultado multiplica por esse aqui, que vai dar 1 vezes 1 vai dar 1. 4 vezes 2 dá 8. Então chegamos aqui a 1 sobre 8. Como a gente já fez esse que deu o mesmo resultado desse com o sinal trocado, já fizemos esse que deu o mesmo resultado desse com o sinal trocado, a gente já sabe que o f de 2 vai dar quanto? Vai dar 8. Por que o f de 2 vai dar 8? Porque basicamente vai ser 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Que é meu f de 2. Porque eu sei que isso aqui é igual a 2 ao cubo. Conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então assim a gente montou aqui os elementos para agora fazer o nosso gráfico, tá bom? Nosso gráfico, a gente pode começar por qualquer ponta, né? Vamos começar pelo mais negativo aqui, ó. Menos 2. Menos 1, tá? O 0 é aqui. Aqui é o 1. E aqui é o 2, beleza? Quando é menos 2, o valor é menos 8. Deixa eu apagar aqui só para não confundir vocês. Tá bom? Aqui, depois vocês pausam o vídeo e voltam e copiem essa parte aqui, tá? Só para copiar depois. Então aqui vai ser menos 8. Beleza? E o menos 8 liga com quem? Com o menos 2. Beleza. O menos 1 liga com o menos 1. O menos meio. Tem nem aqui o meio ainda, né? Menos meio. Ele liga com o menos 1 sobre 8. E já o 0 liga com o 0. E o 1? O 1, não, o 1 não. Tenho de novo aqui o meio, né? O meio liga com quem? Com o 1. O meio liga com 1 sobre 8, né? Bem aqui. O 1 liga com 1. Beleza? Bora subir isso aqui, né? E o 8, né? E o 2 liga com 8. Beleza, então é isso. E agora você pode desenhar o gráfico, né? Mais ou menos isso, né? Eu não sou tão bom em desenho quanto na matemática.
Então a gente vai subir aqui e ele vai ter esse comportamento aqui. Basicamente, a minha arte no desenho não é tão bom, mas o que a gente tem que saber? É que todo ponto aqui que a gente for passar por cima, certo? Ele vai dar a forma do nosso gráfico. Tá aqui, ó, todos os pontos ele passou. Esse aqui ficou um pouco mais para o lado, a gente vai até puxar um pouquinho mais para cá. Para poder... O 2 é aqui, na verdade. Tá? Então aqui com o 8. Pronto. Então aqui eu tenho o meu gráfico. Beleza. Então aqui a gente começou daqui, tentar de novo ajeitar ele um pouquinho mais. Pronto. É isso. Bom, você observa que a partir dos pontos que a gente coletou, a gente vai e plota o nosso gráfico, tá bom? Dessa função aqui. E observa que qualquer ponto do meu eixo X, do meu domínio, eu tenho apenas um correspondente no meu eixo Y, no meu f de x. Então, isso garante que é uma função. Se eu tiver um x tocando 2 pontos do meu y, já não é uma função naquele ponto, tá bom? Então, é isso que vocês têm que observar nessa aula de hoje. Gente, na aula de hoje nós vimos domínio contra domínio, nós vimos também a imagem, tá bom? E também a gente viu como criar um gráfico a partir da função. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.